Olá! Hoje falaremos sobre Pilatos e o julgamento de Jesus. Baseado em Lucas capítulo 23, iremos meditar em alguns versos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começavam a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E Jesus, em uma ocasião, quando questionado a respeito de tributo, ele diz: dê a César o que é de César e o que é para Deus, dê para Deus. E aqui os líderes o acusando de não querer pagar imposto. Uma mentira. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Em João capítulo 18, nos versos 28 a 38, nesse mesmo contexto desse diálogo, Jesus pergunta a Pilatos se esta pergunta dele está querendo saber que ele é o rei dos judeus. É por causa que ele está, de alguma forma, reconhecendo ele como rei, ou porque ele ouviu de outras pessoas que ele era um rei. E esta pergunta eu faço para você. Você crê em Cristo como seu Salvador, por convicção, mesmo por uma experiência viva e pessoal? Ou simplesmente você o conhece superficialmente pelo que os outros falam a respeito dele? Que tem o seu momento, porque alguma vez você foi alcançado por alguém falando a respeito de Jesus, sobre a graça dele, e você precisou tomar uma decisão. Alguns, infelizmente, não querem saber nada de Jesus, dos seus ensinamentos, e outros já acolhem esse ensinamento, essa esperança em suas vidas e são transformados. Então, como é Jesus na sua vida? Ele é um rei de fato, ele está sendo rei na sua vida, ele está realmente no controle da sua história. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Antes de irmos mais adiante, nós percebemos que acusações com muita veemência, muita insistência, com uma multidão, muitas vezes que nem reflete sobre o que estão dizendo e vai muito movido pela emoção, chegou a um momento que nós vemos aqui na palavra, que eles insistiam cada vez mais. Eles não queriam nem ouvir Jesus. Já tinham ouvido, mas não creem de fato que ele é o Filho de Deus. E mesmo ouvindo de uma autoridade que conhece sobre criminosos, teve diante dele muitos criminosos, Pilatos não foi suficiente. Eles insistiam que ele estava agitando o povo. Essa agitação, para uns, foi um despertamento para reconhecê-lo como Filho de Deus e também para que suas vidas tivessem uma transformação de fato
e não vivessem simplesmente por meras formalidades, ritualismos, porque estava diante deles o que é maior do que Abraão, Moisés, e o que era antes de todas as coisas, o grande eu sou, o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Então, nós também precisamos estar vigilantes. Nós não podemos meramente fazer formalidades litúrgicas no nosso contexto de igreja, eclesiásticos, e não ter uma real transformação de vida proporcionada pelo Espírito Santo e conhecer o Senhor e o adorar em espírito e em verdade. Vou falar aos queridos irmãos que congregam em igrejas com uma certa regularidade. E se você não o faz, eu sugiro que você o faça. É um ambiente com pessoas em busca da graça e do perdão de Cristo, em busca de santificação. Alguns ainda em um processo de santificação, outros ainda estão assim, ainda não estão num processo, porque ainda não buscaram tão plenamente. Por isso que algumas pessoas, ao ir à igreja, eles se surpreendem por não ter pessoas transparecendo tanto os atributos de Cristo. Mas nós todos carecemos da graça de Cristo, do perdão dele, e também nós precisamos estar constantemente clamando pelo Espírito Santo para que nos transforme. A igreja é um local de uma reunião de pessoas imperfeitas que servem a um Deus que é perfeito. E nós olhamos e contemplamos para o autor e consumador da nossa fé. E algo que quero falar para vocês, irmãos, é a respeito de como está a sua adoração na igreja. Você está realmente adorando a Deus? Você está realmente entronizando aqueles louvores, aquelas mensagens na sua vida e aquilo ali realmente está impactando a sua vida? O Espírito Santo está ainda falando, ardendo no seu coração, como um primeiro amor, como na primeira vez como você ouviu sobre Cristo? Você está permitindo ser transformado por Cristo. Não está, a palavra não está somente como algo que você conhece, e sim como algo novo a ser renovado. A palavra de Deus é viva e eficaz. O verso 8 deste capítulo de Lucas, capítulo 23. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo. Por ter ouvido falar a respeito dele, ele esperava vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras me interrogava, mas Jesus não me respondia nada. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que vestisse um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. E o verso 12, por isso que eu separei Lucas 23, porque o julgamento de Jesus em relação a essa questão com Pilatos, ele é narrado nos outros evangelhos, mas esse detalhe do verso 12 é que me chamou a atenção, porque Jesus, sendo Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis que ele passou, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Meus queridos, Jesus, em meio a um julgamento, em meio a um momento tão desafiador, tão sensível e com um propósito grandioso, ele conseguiu fazer uma reconciliação que há anos demorou, mas tinha um momento específico. E aconteceu. Herodes e Pilatos se reconciliaram. Antes inimigos e agora
apaziguaram os ânimos, podemos assim dizer. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e autoridades e disse: vocês me apresentam este homem como agitador, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra eles de crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. É claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após eu castigá-lo, irei soltá-lo. E ele realmente era obrigado a soltar um detento por ocasião dessa festa da Páscoa. Mas a multidão afora não queriam soltar Jesus, eles queriam soltar Barrabás. Barrabás estava preso por fazer uma revolta na cidade e também por homicídio, descrito aqui no verso 19, e as pessoas constantemente gritando: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, no verso 22, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas as pessoas insistiam que Jesus precisava ser crucificado. Pilatos, infelizmente, atendeu o pedido dessas pessoas, soltou aquele encarcerado pela revolta e botou Jesus para ser entregue. Mas, assim, nós sabemos que Jesus precisava morrer, precisava cumprir o seu propósito. E Pilatos, sua história, nos ensina que nós precisamos ter realmente convicção de quem é Jesus na nossa vida. E também, mesmo em momentos difíceis, o Senhor ainda age de uma maneira linda e sutil. Me refiro a este reconciliamento de Herodes e Pilatos. Ainda assim, o Senhor agiu de uma maneira linda e especial. Não há muito mais detalhes aprofundados na palavra de Deus, mas o que entendemos é que Pilatos foi um meio para um sacrifício, para uma causa maior. E ainda ao findar desta semana, meditaremos sobre a crucificação de Cristo. Vamos orar? Santo, 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 precioso, majestoso Deus, nos ajude, Senhor Deus, a reconhecermos como Senhor das nossas vidas, ao adorar em espírito e verdade. Continue direcionando os nossos passos e o Senhor continue sendo o centro das nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensine a amar mais Cristo, a reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.